noite. Meu nome é Sidney Lazaro Martins. Eu sou o professor de máquinas de fluxo. Turma de mecânica, 10º semestre. Bom, tem 3 parágrafos que eu gosto de iniciar as minhas aulas, que é a respeito daquilo que eu aprendi. Primeiro deles, quando não se nasce em berço esplêndido, há pouca chance, se não a única chance de melhoria pessoal em todos os seus aspectos é estudando. Quando o que lhe ensinam é de má qualidade ou estudar não é uma das suas prioridades, você está sacrificando o seu futuro e o da sua família. E o parágrafo que eu gosto mais é do Kofi Annan, ele já é falecido, mas foi prêmio Nobel de 2001. Conhecimento é poder. A informação é libertadora e liberadora. A educação é a premissa do progresso em todas as sociedades e em todas as famílias. É muito importante estudar. Eu estudo a minha vida toda. Eu estou com 65 anos e continuo estudando. E vocês também serão assim. Falar um pouquinho por mim, já que a gente não... As aulas, nesse instante aqui, elas não são presenciais. Portanto, vocês também não têm contato comigo. Falar um pouquinho sobre mim, para depois a gente começar com a disciplina. Meu nome é Sidney Lazaro Martins, como eu já disse. Eu sou técnico em fotogrametria, sou tecnólogo em óbitas hidráulicas, engenheiro civil, mestrado em hidráulica, doutorado em hidráulica e estou aposentado como engenheiro desde 2011 e atualmente e sempre, né, eu estou docente universitário em engenharias. Eu já faz isso há 38 anos. Eu nunca soube do que eu gostava mais, de ser engenheiro ou de ser docente. Agora já não tenho mais esse problema, porque só me restou a atividade de docência. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre mim, está aqui então o endereço do meu currículo Lattes, tá? Fique à vontade. E fora isso, eu tenho um canal de aulas online, né? E é onde vocês terão então os links de acesso à disciplina de vocês, né? O assunto da disciplina de vocês. Então está aqui. Quem for lá já tem então uma série de aulas de hidráulica e hidrometria do correspondente ao 2º semestre de 2020, semestre passado, de fenômenos de transportes e instalações hidrossanitárias. E agora, com esse novo ciclo, terão também de máquinas de fluxo, hidráulica e hidrometria, materiais de construção civil 2, eu devo ter esquecido de mais alguma, mas não faz mal. Eu tenho 4 livros publicados. O primeiro deles é sobre hidráulica para engenheiros, tá? O segundo livro é sobre fenômenos de transporte. O terceiro é sobre máquinas hidráulicas, que é exatamente a disciplina de vocês. Tenho 2 apostilas na USP, na Poli, uma sobre instalações de recalque e outra sobre condutos livres, escoamento em condutos livres. Fora isso, eu tenho, como já disse, as teses, a tese e a dissertação, e elas estão depositadas na biblioteca digital da USP. É disponível a todos que quiserem, e
Então, é só acessar a Biblioteca Digital da USP, e é uma fonte de pesquisa muito interessante, né? Porque ficam depositadas lá todas as teses e dissertações da era digital, né? E é uma fonte de pesquisa interessante, né? Então, o mestrado, né, ele teve, então, 6.600 visitas e 35.740 aproximadamente downloads, né? O meu doutorado teve 2.165 aproximadamente visitas e 4.743 downloads. O meu último livro é sobre estruturas de transposição de peixes em barragens, né? É uma vertente que eu tenho da biologia de meio ambiente, associada então à engenharia, né? Esse livro está esgotado, aliás, todos são esgotados, nenhum deles está disponível, você não consegue encontrar nenhum desses daqui. Eu nunca recebi nenhum sinal em dinheiro dessas publicações, eu sempre troquei a publicação por direitos autorais. Então, nunca recebi nada, sempre foram públicas. Começo as minhas aulas sempre como eu já tenho 38 anos de aula, de atividade didática, com alguns princípios de matemática que são importantes. E reparo que uma parte significativa dos alunos não sabem utilizar a calculadora. A calculadora não é simplesmente colocar as equações, os cálculos na ordem que aparecem, né? Tem o que a gente chama de prioridade de cálculo. E a prioridade de cálculo começa então com as ordens dos sinais gráficos, que são o parênteses, o colchete e a chave. Então, numa equação, eu tenho que resolver tudo primeiro que está dentro dos parênteses, depois tudo que estiver dentro dos colchetes, e depois tudo que estiver dentro das chaves. E o que está dentro ou fora, né, dos sinais gráficos, eles têm que ser resolvidos nessa ordem aqui: exponenciação, radiciação, produto e divisão, e depois soma e subtração. Essa é a prioridade de cálculo. Se não fizer isso daí, sua conta vai estar errada. Isso é muito comum, principalmente quem mexe com planilha eletrônica, né? Fala do Excel, que é o mais usual. Não se preocupa com a prioridade de cálculo, não se preocupa em colocar parênteses, chaves e colchetes, né? Então, a planilha vai fazer aquilo que você pediu, a calculadora também, inclusive se pedir errado. E o resultado, obviamente, vai ser errado. E outra coisa que eu tenho reparado é a respeito do respeito às regras de sinais, né? Então, as regras de sinais para produto de divisão são simples, né? Muito simples, né? Sinais iguais sempre vai dar positivo. Menos com menos positivo, mais com mais positivo. E sinais diferentes sempre menos negativo, tá? Isso na divisão e no produto. A calculadora faz certo se você colocar o sinal do número, né? Coisa que raramente é feito, né? Então, a calculadora faz certo, mas se você fizer só o produto ou a divisão de número sem sinal, ele adota que é tudo positivo. Bom, outra regrinha um pouquinho mais complexa são os sinais, então, de soma e subtração. Quando os sinais forem iguais, é muito simples, né? Conserva o sinal. Mais com mais
dá mais, menos com menos dá menos. O problema são com sinais diferentes, né? Quando os sinais forem diferentes, você sempre subtrai primeiro e conserva o sinal do maior, né? Então, é o que está marcado aqui, menos com mais, onde o mais tem um valor maior, né? Faça a diferença e o resultado vai dar positivo. Mais com menos, onde o menos tem um valor maior, o resultado vai ser negativo, né? E por quê? Porque eu conservei o sinal do maior, fiz a diferença e o sinal do maior. Outras coisas que vocês erram muito, e isso também na planilha e na calculadora, quando você compra uma calculadora ou o default do Excel, você não colocou no sistema internacional, nem a calculadora, o que você tem é assim, ó, para números com grande número de valores, né? O separador de decimal é ponto. O separador de milhar é vírgula. Então, quando você faz conta com essa expressão aqui, por exemplo, e o número é grande, né? Ele vai aparecer assim na sua calculadora. 1, e um montão de números aqui. Não é muito difícil você usar o resultado como 1, alguma coisa, quando na realidade é milhar, milhares, milhões, né? Na nomenclatura americana. E no sistema internacional, que é obrigado, é lei no mundo, o único país que não aceitou o sistema internacional é a América do Norte, né? Estados Unidos. Mas, mesmo assim, eles são obrigados a colocar as duas unidades, a unidade americana e a unidade do sistema internacional. A unidade americana trabalha com polegada, cara. Polegada que é uma composição de frações. Então, principalmente para vocês que são da mecânica, né? Trabalham aí com ordem de grandeza de décimo de milímetro, né? A precisão é muito importante. Você trabalhar, então, com polegada, feet, né? Pés, né? E algumas outras aí, você está incorrendo numa possibilidade de erro, né? Porque você está trabalhando, na verdade, com frações, né? No sistema internacional, não, é tudo decimal e facilita muito as contas, né? E a precisão também. E, além do que, é obrigado, né? É lei desde 1963 aqui no Brasil. É fato também que alguns colegas, principalmente da minha geração, que aprenderam em livros diferentes, né? Quando não existia o sistema internacional, eles ainda continuam com o vício e muita resistência a adotar o sistema internacional. Mas não vocês, uma geração nova, e tem que cuidar, então, do sistema internacional, da implantação do sistema internacional. E só para a gente fazer uma averiguação da possibilidade de erro, observe que essa equação aqui e essa aqui elas são iguais. A única diferença é que eu tenho um parênteses aqui. Então, pela ordem dos sinais gráficos, eu tenho que resolver primeiro o que está aqui, depois tudo que é produto, e depois, sim, a soma e a subtração, né? Essa é a ordem do sinal. Então, eu começo então, com tudo que está dentro do parênteses, para depois realizar a divisão e o produto, para depois fazer a soma e subtração. Se eu tirar esse parênteses aqui, apesar dos números serem iguais, né, o resultado vai ser muito diferente, porque o 7 mais 7 que estava dentro dentro do parênteses, tá, já não é mais prioridade. Então, a prioridade passou a ser a divisão e a multiplicação, tá? E o resultado vai dar muito diferente. Uma outra coisa que vocês erram muito, porque colocam
seja na planilha de cálculo, seja na sua calculadora, uma expressão como essa aqui, ó, vocês colocam direto, ó, 28 dividido por 7 vezes 2. Esse resultado vai dar, então, 28 dividido por 7 dá 4 vezes 2, 8. Está errado. Está errado. O resultado correto é 2. O que eu faço para não incorrer mais nesse erro? Eu coloco parênteses aqui, ó, tá? Então, eu coloco parênteses aqui. Por quê? Esse 2, na verdade, aqui, ele não está multiplicando 7, ele está dividindo 28. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Mas você resolve muito fácil colocando parênteses aqui. E essas são algumas coisas que eu observei aí ao longo da minha vida didática, né? E se erra muito com essas coisas. Aliás, se desconhece às vezes, né? Mas não vai ser o caso de vocês. Bom, uma outra coisa que a gente utiliza muito é o alfabeto grego. E a gente utiliza muitas vezes sem saber nem o que é, né? Algumas vezes a gente utiliza e acha que o alfabeto é o nosso alfabeto, né? E nem é, né? Toda vez que você tiver um fenômeno, a, a identificação desse fenômeno é feito com uma letra grega, tá? Depois tem a fórmula, tudo bem, tá? Então, eu, na primeira aula, em todas as aulas, vou colocar esse alfabeto grego e vou identificar as letras do alfabeto que a gente vai utilizar na, a, nessa sessão didática, né? E só frisando, o alfabeto grego, assim como o nosso também, ele tem maiúscula e minúscula. Geralmente se utiliza em engenharia e física, né, as letras minúsculas, e em alguns casos até as maiúsculas, né, gregas. Mas cabe aqui uma coisa interessante. Então, isso aqui é o delta, né, que é esse triângulo com a base desse jeito aqui, que é o delta, né, a diferença, né? E, mas também tem o delta minúsculo, e os dois representam a mesma coisa, né, diferença, né? Só que esse delta aqui parece muito com a derivada, mas o delta ele tem a perninha para o seu lado direito, e derivada é para o lado esquerdo, né? E eu, quando pego um livro que eu não conheça, né, eu sempre verifico isso porque o tipógrafo não conhece a diferença entre delta e derivada, né? Então, ele mistura as coisas. Onde é derivada, ele coloca o delta, né, e assim por diante. Então, é importante a gente saber qual é a letra grega que representa uma determinada equação, um determinado fenômeno, né? E acredito que não tenha mudado nada a respeito dos critérios de pontuação para aprovação, tá? Acredito que a nossa disciplina é nível 2, acredito que seja valendo as coisas do ano passado para esse aqui também. Mas vocês verifiquem, por favor. Está aqui o nosso calendário de aulas, né? Hoje é dia 4 de março. Vamos começar com a introdução de máquinas de fluxo, tá? E assim por diante. Observe que a gente está com o calendário muito apertado, tanto é que a gente, se conseguir, vai conseguir finalizar todas as unidades e todas as sessões depois da prova B2, tá? Se conseguir. Então não tem data para nada. O que vocês devem observar aí com mais atenção é que no dia 15 de abril a gente vai ter a prova B1. Se seguir os moldes do semestre do ano passado, eu elaboro essa prova, né, e disponibilizo para confecção online, né? E a nota sai automática.
E depois eu pego essa nota e transfiro, então, para a pontuação, né? Então, dia 15 de abril, prova. De 19 a 23, semana de palestras, que eu acho bem legal, né? Porque a gente consegue aglutinar os alunos para determinados temas com os palestrantes, e é muito interessante. Se for possível, vou até me candidatar para uma palestra. E no dia, entre o dia 1 e o dia 2, é a prova B2. 14 e 15 de junho, é a segunda chamada. 17 e 18, exame. E aí terminamos, então, com o semestre letivo. Então, ninguém pode alegar que perdeu algum tipo de prova ou segunda chamada e exame por falta de conhecimento, né? Aliás, no calendário oficial, essas datas estão todas lá. Aqui as nossas unidades de máquinas de fluxo, tá? E o curso é bem pesado, com exceção da aula de hoje, né? Ele é bem pesado, ele envolve aí matemática pesada, né? Não tem um pouquinho de derivada e de integral, mas eu estou bypassando isso daí, né? Vamos fazer um curso mais light, mas faz parte do programa. E uma atenção especial que se dá aí, né, nessa máquinas de fluxo para turbinas e bombas. Material para as aulas. Bom, vocês vão precisar de papel para anotações, né? O livro didático para poder acompanhar, então, a aula e marcar aí coisas que vocês achem interessante, e uma calculadora científica, porque a gente sempre vai fazer cálculo, tá? Então, vamos começar então com a unidade 1, que são os fundamentos de máquinas de fluxo, análise de turbomáquinas e curvas características de bombas centrífugas. Começamos então com a seção 1.1, introdução às máquinas de fluxo. Então, introdução às máquinas de fluxo. As máquinas de fluxo, né, elas podem ser classificadas de várias maneiras. Uma delas é através do material que é transportado por essa máquina de fluxo, né? Então, que é chamado então o fluido de trabalho, que não necessariamente precisa ser apenas líquido, né? Às vezes até sólido, né? Como é feito com mineral. Mineral vai para aqueduto com água, né? E então isso passa aí por bomba, por sistemas especiais de bombeamento, mas também é feito. Então, em relação ao fluido de trabalho, a gente tem um líquido que é usado em turbina hidráulica e bomba centrífuga. Isso não quer dizer que ele não possa utilizar outros fluidos, né? Óleo, querosene, né? Principalmente em bombas, né? Gás, nêutron, né? Que é o ventilador e o turbo compressor. Vapor de água, freon e outros aí, que são utilizados nas turbinas a vapor, no turbo compressor de frigorífico. Gás de combustão, né? Que são utilizados nas turbinas a gás e no motor de reação. E uma parte especial nas bombas são as máquinas de deslocamento positivo. Essas máquinas de fluxo que a gente viu aqui em cima, todas elas trabalham com transferência de energia cinética, né? Ou seja, tem um agente elétrico que gira um eixo, esse eixo gira um rotor, esse rotor adquire energia cinética que transfere para o fluido de trabalho para as mais variadas finalidades. As máquinas de deslocamento positivo, que são uma das modalidades de bombas, né? Elas não trabalham com
esse tipo de atuação. Ele é por volume, né? Tanto é que é chamado máquina de deslocamento positivo ou volumétrica, né? A gente vai ver um pouquinho dela aqui, eu acho que ainda hoje. E, do mesmo jeito, né, tem o fluido de trabalho, que são os mesmos aqui, só que as máquinas são diferentes. Né? Então, tem as máquinas de engrenagem, de gravidade progressiva, de parafuso, tem um montão delas aí, de pistão, né? Todas elas são de deslocamento positivo e trabalham então com transporte de volume, né? São engrenagens que vão transferindo volume e esse volume faz com que essa quantidade aí seja expostas de modo pulsante, né? De modo pulsante. Hoje praticamente não existe nada em engenharia que não esteja normalizado, né? Então, aqui no Brasil a gente tem a BNT, mas no caso de vocês, a gente tem outras normas, né? ISO, DIN, né? E a BNT também, né? E todas elas estão disponíveis aqui no catálogo da ABNT, tá? Eu deixei aqui marcado a ABNT. Então, toda vez que você tiver alguma coisa que você tenha que fazer, você pesquise na ABNT alguma coisa sobre o tema. E ela vai te indicar, inclusive, não só a ABNT, mas qualquer uma dessas normas técnicas aqui, né? E a BSI também, né? Que podem estar normalizado o assunto que você precisa desenvolver. A vantagem de você utilizar, então, uma norma é que você estando certo ou errado no seu projeto, se você seguiu a norma, não que você não vai ter problema, né? E deu errado, não que você não vai ter problema, mas você está amparado pela norma, né? Você não vai sofrer, vai ter dor de cabeça, mas não vai sofrer represálias, né? Sabe que se você não seguir a norma e der uma caca, né? Não seguir a norma, não tem nada que te defenda, que dê respaldo técnico, né? Você está ferrado, meu. Dependendo da situação, está sujeito a, a processo civil e criminal. E aí a coisa fica feia. Então, sempre que possível, procura no catálogo da BNT, né, nesse link aqui, o assunto que você precisa desenvolver, né? Ah, mas é caro, sim, essas normas são caras, né? São caras. É, de R$ 200 para cima, cada uma delas, né? Mas você identifica qual é a norma que te atende, depois você procura na internet, em PDF, né? Tem muitos lugares que tem essas normas aí. O cara, quando compra uma norma dessa, recebe em PDF, depois ele disponibiliza na rede, tá? Mas você tem que procurar aqui. E vamos à nossa disciplina, vamos à introdução, né? A população mundial hoje já passou de 7,5 milhões, né, de habitantes, sendo que mais de 50% está na área urbana. E é na área urbana que se destacam as máquinas de fluxo, né? Do total de energia consumida mundialmente, né, na área urbana, 30% corresponde às máquinas de fluxo, ou de fluido, ou hidráulica, né? São denominações da mesma coisa, tá? E isso não é uma coisa nova, né? O sistema de irrigação da Mesopotâmia, há 5.020 anos atrás, eu não gosto muito de usar essa denominação AC, né? Antes de Cristo e DC depois de Cristo, né? Porque significa que você tem que, por exemplo, 2.000 anos AC, antes de Cristo. Para você chegar no tempo correto, você tem que somar o ano em que a gente está. Então, seria
4.021, né, anos atrás. Eu já coloco direto aí o tempo decorrido, né, fica mais fácil de você entender e se localizar no tempo. Então, o sistema de irrigação na Mesopotâmia já utilizavam máquinas de fluxo. Para que eles utilizavam? Para pegar a água do ponto mais baixo e levar para um ponto mais alto para poder irrigar, né? Isso era feito no sistema de Monjolo, né? E outros sistemas mais simples, né? Mas eram feitos, né? O cientista egípcio Heron, há 2.220 anos atrás, já tinha criado o primeiro pistão e a primeira versão de turbina a vapor. Olha já, hein? Então, o desenvolvimento das máquinas de fluxo, de verdade, ocorreu já no século XIX. Olha o tempo que demorou para a gente ter a ciência para desenvolver isso, né? Ou seja, 300 anos atrás, começou-se a utilizar, então, o conhecimento sobre termodinâmica e aerodinâmica, né? Os novos materiais e, posteriormente, os recursos computacionais para se estudar, então, máquinas de fluxo, tá? As bombas sempre foram utilizadas, sempre, né? Só que não com os princípios que são utilizados hoje, né? Com a eficiência, com a, os novos materiais, né? As máquinas de fluxo são utilizadas para o transporte de líquidos, gases e sólidos também, né? A turbina a gás desenvolveu-se após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 e 10 anos depois eu nasci. E, então, como que ela foi desenvolvida, a turbina a gás? Ela foi desenvolvida para propulsão de aviões, né, e geração de energia elétrica, ou seja, já em 1945, 75 anos atrás, aproximadamente, a gente já tinha turbina a gás, né? E as turbinas eólicas, já no Oriente Médio, elas eram utilizadas há 1.600 anos atrás. Também, volto a dizer, não com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Ah, o princípio mecânico de funcionamento entre turbinas, bombas, ventiladores e compressores é o mesmo. Tanto é que a gente vai estudar essa disciplina e poucas vezes a gente vai se referenciar a um tipo de máquina de fluxo. Será sempre, quando estiver falando de rotor, esse rotor é para turbina, é para bomba, para ventilador e é para compressor, tá? Então, ele está falando do passado, ó, essa é a roda d'água de Noriá, tá? E ela já era usada para irrigação, né? Há 3.020 anos atrás. Ela tinha uma roda d'água cheia de recipientes, né? O fluxo da água faz, então, essa roda girar, e cada vez que ela gira, esses recipientes levam uma quantidade de água que é depositada num canal e depois, por gravidade, ela vai aos pontos que devem ser utilizados, né? Isso é muito utilizado para irrigação e coleta de água. E Arquimedes, né? Ele fez uma bomba muito interessante, que é chamada de parafuso de Arquimedes, né? Isso já há 2.270 anos atrás. O parafuso de Arquimedes é simplesmente, hoje não é mais assim, mas naquele tempo era assim, era basicamente para coleta de água, né? São um parafuso com rosca sem fim, né, helicoidal. Então, cada vez que você gira o eixo, uma quantidade de água entra entre as pás, né? Você continua girando, então vai entrando outra quantidade e isso vai se acumulando até chegar na saída desse sistema de bombeamento de água aí, né? Muito interessante.
E foi usado naquela época com tipo manivela, mas hoje se usa com equipamento elétrico, né, para fazer esse manuseio aqui. Está aqui um parafuso de Arquimedes mais recente, né? E o que, que ele faz aqui? Ele pega a água daqui e leva para o reservatório. É essa a finalidade dele. Só que agora é feito isso elétrico, né? Elétrico, eletromecânico. Bom, as máquinas de fluxo estão presentes no nosso cotidiano, nas mais diversas formas, desde bombas e sistemas de bombeamento, compressores, ventiladores e sopradores, no transporte de fluidos em processos industriais, passando pela utilização de turbinas a gás na propulsão de modelos aeronáveis, ou seja, em aviões, até a conversão de energia de um fluido em movimento para energia elétrica com alta eficiência, as hidrelétricas, né? As turbinas hidráulicas. As turbinas podem ser, então, hidráulicas, quando o fluido for a água, a vapor, que é também, geralmente, a água, e as eólicas, né? Que depende, então, do vento. Aliás, a, a energia atômica, né? Ou a energia que a gente tem em Angra dos Reis, né? Ela usa uma turbina a vapor. Aqui, o material radioativo simplesmente aquece a água, essa água vira um vapor que aciona uma turbina a vapor para gerar energia elétrica, né? É esse o funcionamento. Isso não, o material radioativo ele não entra diretamente na produção, ele é um meio para esquentar a água rapidamente, que a energia é muito grande, né? O problema é depois, quando esse material radioativo perde a capacidade, perde a vida dele, né? E o que fazer com esse material? Esse é o problema desse tipo de geração de energia elétrica. Bom, mas as máquinas de fluxo, elas podem ser, então, as que adicionam energia ao fluido e as que retiram a energia do fluido. As que retiram a energia do fluido, as mais são as turbinas, né? E as que adicionam são as bombas, né? E os ventiladores, né? Os sopradores e os compressores. Estava falando então do avanço da computação, né? Da simulação numérica das máquinas de fluxo. Aqui tem um exemplo, então, de uma simulação numérica para, por exemplo, no caso aqui, para verificar a velocidade de escoamento. Isso aqui são linhas de fluxo e cada cor corresponde, então, a uma faixa de velocidades, né? Então, você consegue identificar, isso aqui é uma turbina, né? O rotor de uma turbina, o comportamento, então, do escoamento, como ele vai ocorrer. Isso parte, então, de uma malha de dados, mais ou menos, malha tridimensional, né? Em que você coloca o conhecimento teórico nelas, né? Que forma, então, um modelo matemático, e ela vai te fornecer resultados assim ou assim, né? Dependendo do que você queira ver. Por exemplo, aqui se está interessado na saída da turbina, aqui na entrada, né? Na saída do fluxo da turbina, tá? Mas depois que você faz um modelo desse, né? Ele é muito útil porque você consegue fazer outros projetos, né? Porque você criou um banco de dados dessas simulações, da simulação numérica, e você pode reaproveitar isso para outras situações, né? Outras construções aí de protótipos. E então, para finalizar, a máquina de fluxo é o equipamento que promove a troca de energia entre um sistema mecânico e um fluido, transformando
transformando, está errado aí. Transformando energia mecânica em energia de fluido, que é também chamado de geradora ou operatriz, ou energia do fluido em energia mecânica, que é a motora, né? Ou motrizes. Então, está aqui uma apresentação gráfica, né, do que é a máquina de fluxo. Então, é dividida entre geradoras e operatrizes e motoras ou motrizes. A classificação, então, das máquinas de fluxo, a gente já viu isso daqui, no sentido da transformação de energia, que é o que a gente viu no slide passado, geradoras e motoras, né? E também podem ser classificadas em função do princípio físico de transferência de energia. Como que ela transfere energia para o deslocamento, né, para o transporte? Então, eu tenho, então, as máquinas de deslocamento positivo ou volumétricas, né? Então, onde o que precisa ser transportado é confinado e sofre variações de volume, e isso gera, então, jatos de transporte, né? E as máquinas dinâmicas, ou turbomáquinas, que são as mais comuns, né? Que é fornecimento de energia para o fluido se deslocar. Aqui uma classificação mais genérica sobre máquinas de fluxo. Basicamente, elas são divididas em máquinas hidráulicas ou turbomáquinas, né? E máquinas térmicas. A diferença entre uma e outra, né, é que quando eu trato de máquinas hidráulicas, a massa específica é constante, não altera ao longo do processo. E quando eu falo de máquinas térmicas, que não faz parte desse curso, dessa disciplina, vocês devem ter visto isso em termodinâmica, né? A massa específica do fluido não se mantém constante, ela varia ao longo do processo. E eu tenho, então, só as turbomáquinas e as máquinas de deslocamento positivo, né? Elas podem ser, as turbomáquinas podem ser operatrizes ou motrizes, né? As motrizes são as turbinas hidráulicas, as turbinas eólicas, as turbinas a vapor, que não está aqui, tá? E as operatrizes, bombas para líquidos, ventiladores, gases, e separado aqui, que também é um tipo de bomba, as máquinas de deslocamento positivo ou volumétrica. Essa parte aqui não nos interessa. Campo de aplicação das máquinas de fluxo. É muito vasto o campo de aplicação, né? Então a gente tem muitos tipos de máquinas, muitas séries de máquinas, muitas variedades de máquinas para atender aquilo que você precisa transportar, né? Mas existe aí a primeira ideia sobre qual é o tipo de máquina que você pode utilizar, para depois ser refinado. Como é que é feito isso? A gente tem uns gráficos aqui, ó. Aqui a gente está pensando em ventiladores e compressores, né? Aqui tem um gráfico que relaciona a variação de pressão, né, em milímetros de coluna de água, e temos aqui, então, a variação de pressão em Pascal, que isso está no sistema internacional, né? Isso também desse jeito aqui, em relação à vazão, né, que é a quantidade de água que passa por unidade de tempo. Aqui o volume, metros cúbicos, é que dá a quantidade, e H, que é o tempo. Então, temos a vazão aqui e a variação de pressão. E aí, com essa conjunção da ordenada com a abscissa, eu tenho a primeira ideia de qual é o tipo de máquina correspondente a ventiladores e compressores que eu posso utilizar. Essa é a primeira
ideia que eu tenho. No caso de bombas também, né? Só que aqui, em vez de ter pressão, eu tenho altura de elevação. Altura de elevação. E aqui continua tendo vazão. Então, o casamento entre a ordenada e a abscissa vai me dar a primeira ideia sobre qual é o tipo de bomba que eu posso utilizar. E no caso de turbinas também, né? Eu tenho vazão e aqui é a altura, aqui no caso aqui é a altura de queda, né? Porque a turbina não eleva o fluido, ela utiliza energia potencial. Então aqui é queda. Mas é também do mesmo jeito, né? Eu utilizo aqui a ordenada em queda e a vazão, e no caso aqui está em metros cúbicos por segundo. Tá? E com esse par aqui eu consigo identificar qual é a turbina que mais me atende. E mais, né? Além de eu utilizar a turbina, eu posso ter uma ideia também da capacidade de produção de energia instalada ou potencial. Então eu posso ter uma ampla faixa de escolha aqui. E, como eu disse, esse curso é muito pesado. Vamos fazer uma revisão rápida dos conceitos que vocês já têm e vão ser aplicados aqui na disciplina. Primeiro, a vazão em volume, cuja letra é o Q, né? Que é, então, o volume dividido pelo tempo. Mas também pode ser a velocidade vezes a área, né? Também dá metros cúbicos por segundo. Então, a vazão pode ser em litros por segundo, o volume. Metros cúbicos por segundo, metro cúbico por hora, são as unidades mais utilizadas. A vazão em massa, eu sempre utilizei a vazão em massa com o Q maiúsculo, né? E o M aqui para dizer que é em massa, M minúsculo é massa. Ou no livro de vocês está assim, ó, o Q com a bolinha em cima aqui para dizer que é vazão em massa. Isso dá um trabalho para colocar, mas está no livro de vocês. E nada mais é do que a massa específica do fluido e vezes a vazão em volume. Então, essa daqui pode ser direta, essa aqui é indireta. Tá? Unidade disso daqui, quilos por segundo. Quanto passa de massa por unidade de tempo? Pressão. Pressão estática é o peso específico do fluido vezes uma altura. Tá? Ou pode ser também a força dividido pela área, que é em metros quadrados. Isso também, isso vai dar no sistema internacional Pascal. Uma outra unidade de pressão que é utilizada com muita frequência, mas pouca gente sabe o que é a pressão em coluna de fluido. Tá? Tantos metros de coluna de água, né? E isso é pressão também. E de onde sai isso daqui? Ela sai daqui, ó. Eu isolo o H, então vou ficar com a pressão em Pascal dividido pelo peso específico. Isso vai dar, então, coluna de pressão de fluido. Por exemplo, você quando vai medir a sua pressão arterial, o ideal é que ela esteja 12 por 8, né? Uma faixa boa, 12 por 7,5, tá? E uma faixa normal. Mas, pô, que raio de unidade é essa daí? Será que é Pascal? Não, é coluna de mercúrio. Então, quando tu fala que você tem 12 de pressão e 8 de pressão, ele está te falando em milímetros de mercúrio, tá? Unidade de pressão arterial. Que ninguém fala isso, né? E a gente falou de massa específica, precisa voltar e entender o que é massa específica, né? A massa específica, cuja letra é o Rho, é a massa dividida pelo volume. Então, é quilograma por metro cúbico. Tem algumas variáveis aí, grama por metro cúbico, tem outras variáveis, mas todas elas são com esse sentido aqui. E o peso específico, que a gente até acabou de ver lá, que é a massa específica vezes a aceleração da gravidade.
Quando fala em peso, peso é uma força, então a unidade de peso específico é Newton por metro cúbico. Assim como se fala massa específica, a unidade de massa específica é quilograma por metro cúbico, ou alguma variante. Em seguida, o que é força? Força é a pressão dividida pela área. Energia e trabalho. Energia e trabalho têm a mesma fórmula. Então, energia e trabalho é a força vezes o deslocamento. E trabalho também é. Então, seria Newton vezes metro, que é igual ao joule. Então, energia e trabalho é medido em joule. E potência é o joule dividido pelo tempo, que é então, o watt. Então, potência é igual a massa específica vezes o G, vezes a vazão e vezes a altura. Se for uma turbina, esse H é a, a cota de elevação do reservatório, né? A carga, vamos chamar assim, né? Na turbina. E se for uma bomba, esse H, ele é então a altura de elevação. Mas, de qualquer forma, a potência é calculada assim. Está faltando aí ainda a relação de eficiência. Então, isso aqui é potência bruta, né? Que é potência bruta. Tem que levar em conta a eficiência ainda. Então, a eficiência para ter a potência efetiva, né? Potência útil, no caso da turbina, ela multiplica gama QH. E no caso da bomba, a eficiência divide gama QH. Para a gente ter uma ideia, a eficiência de uma turbina grande, com grande vazão e grande queda, ela pode chegar a 95%, ou seja, só se perde da energia que se vai produzir 5%. No caso da bomba, quanto maior a bomba, também melhor a eficiência, mas de maneira geral, a eficiência de bomba é muito baixa. Ela gira em torno de 50% a 70%. Quando dá 80% é muito bom. Isso significa, por exemplo, se eu tiver uma bomba com uma eficiência de 50%, significa que então eu, se perde então energia em 50% daquela que você gera. Por isso que energia eólica ela é bem mais cara do que a hídrica, por causa da eficiência. Quando se fala assim, vamos instalar uma usina eólica de 1.000 megawatts, beleza, isso é potência instalada. Vamos ver quanto ela gera, né? Ela vai gerar 50% disso, né? E mais, no caso de eólica, não venta toda hora, né? E precisa de vento, e não pode ser qualquer vento. Não pode ser brisa e também não pode ser tempestade, né? Se for brisa, não movimenta a turbina. E se for tempestade, capaz que a turbina saia voando, né? Funciona como um avião. Mas isso não acontece porque tem breque, né? Tem como travar a turbina quando os ventos são mais fortes. A velocidade de vento ideal para gerar energia eólica é de 5 metros por segundo. Então, essa é legal. E a gente não tem esse vento em todo lugar. Pode ver que as usinas, as turbinas eólicas, elas são instaladas no norte do país, porque venta muito lá, tá? No sul, porque são regiões que o vento atua de uma maneira significativa. Por quê? Porque a gente tem Serra do Mar, ou ausência de serra do mar nesses estados. E o vento geralmente vem do oceano para o continente, tá? Então, já vimos potência. Momento ou torque, que a representação
esse M maiúsculo, ou T de torque também. E também é a força vezes o braço. Só que a unidade é Newton por metro. Né? E não é Joule, é Newton por metro. Tá? Momento tem a unidade de Newton por metro. Apesar da conta, né, da equação ser igual. Né? E força vezes distância, força vezes o braço. Mas o conceito é outro aqui, porque envolve rotação, velocidade angular. Quantidade de movimento, isso é muito importante, né? Que é o famoso ρ, Q, V, V, esse V vetorial, e que também é, então, a vazão em massa, o QM, vezes a velocidade vetorial. Isso é a quantidade de movimento. Tá? E a rotação, que é em RPM ou RPS, em segundos. A velocidade angular, cuja unidade, isso aqui é o ômega, tá? Da letra grega, e a unidade é radianos por segundo. E para terminar, então, terminar não, tem mais um slide. Nossa revisão está aqui, então, a gente utiliza nesse curso e, de maneira geral, em toda máquina que utiliza, faz uso de escoamento, né? A gente tem que ter alguns conceitos a respeito de velocidade, aceleração, né? Deslocamento, né? E a gente tem dois tipos de deslocamento: o linear, que a gente quase não usa, né? No caso de máquinas de fluxo, e o angular, esse usa sim. E tem aí a coluna também da conversão entre um e outro, né? Então, a nossa atenção é sempre com o angular, né? Então, o ômega é igual à variação angular dividido pelo tempo. A unidade disso daqui é radianos por segundo. Para eu transformar essa velocidade rotacional ou angular em linear, eu tenho que multiplicar essa velocidade angular pelo raio. Muito simples, né? Aí eu tenho aceleração, deslocamento, né? Aceleração centrípeta, força centrípeta. E, para terminar, agora terminando, as noções a respeito de frequência e período, que a gente usa muito. Aí vocês estão cansados de saber. Frequência é o inverso do período, a unidade é Hertz, né? E eu utilizo frequência para determinar também a velocidade angular, o ômega, né? Que é 2π vezes a frequência. E uma coisa que a gente usa em qualquer etapa onde eu tenha deslocamento de, de fluido, principalmente, mas não necessariamente, eu uso energia, né? E a equação que trata da energia mais famosa é a equação de Bernoulli. E ela diz que o movimento de um fluido ele é a função de três energias: a energia potencial, a energia interna e a energia cinética. A soma dessas energias me dão, então, a energia total. E energia potencial é mgz, cuja unidade é joule. A energia interna é a pressão vezes o volume, que também pode ser a pressão vezes a massa dividido pela massa específica do fluido, também em joule. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, também em joule. Isso quer dizer que a energia total só pode ser em joule. Eu tenho três formas básicas que eu me lembro agora, deve ter outras aí, da utilização dessa equação de Bernoulli. A primeira delas, né, é essa daqui, simplesmente usar energia mesmo. Então, a equação trata de Joule. A segunda forma é essa equação aqui, dividindo a igualdade dos dois lados por mg. Eu chego nessa forma aqui, onde
Cada parcela dessa daqui está em pressão, metros de coluna de pressão, né? E unidade, então, é metro, metro de coluna de pressão. E a terceira forma, que é em massa, né? Que resulta nessa equação, que é essa equação dividido pela massa, né? Então, a unidade deixou de ser nem joule, nem pressão em metro, mas agora joule por quilograma. E vocês já devem ter visto isso em alguma etapa do curso de vocês, né? E, como eu digo, a gente sempre precisa de calculadora, né? E vocês resolvam para mim agora, tá? Eu quero saber, dentro dessa configuração aqui de escoamento, tá? Quais são qual é a energia total em joule, em metros de coluna de fluido e em joule por quilograma. Quando eu vou resolver um exercício, a primeira coisa que eu faço é colocar todas as variáveis aqui fora do campo de leitura. Assim fica fácil. Ó. O que foi dado aqui? Massa específica, 800 kg por metro cúbico. Z é a altura, né, em relação ao plano de diferença, é o Z, né, que dá a energia potencial, né? 3 metros. Que mais foi dado? A pressão em coluna, 10 metros de coluna de um fluido que eu não sei qual é. Velocidade média desse escoamento, 2 metros por segundo. Aceleração da gravidade, para utilizar 10 metros por segundo. E massa de 150 quilos. Então, está aqui, ó, todas essas unidades aqui. Agora sim, vou calcular em joule. Eu tenho tudo que eu preciso aqui? Tenho. A massa eu tenho, o G eu tenho, o Z eu tenho, o P eu tenho, a massa eu tenho, o ρ eu tenho, a massa, velocidade, eu tenho tudo aqui. Então, eu calculo direto, só substituir. A mesma coisa para a energia total, só que agora em metros de coluna de pressão. E a mesma coisa aqui, tenho todos esses dados, eu consigo calcular em joule por quilograma. Gostaria que vocês fizessem para vocês verem aí a diferença de ordem de grandeza. Para uma mesma coisa, né, com o mesmo escoamento, como se a gente olha isso sobre a ótica da energia, simplesmente, em joule, sobre a ótica da pressão, ou sobre a ótica desse parâmetro joule por quilograma, né, da massa. E vamos entrar no nosso curso mesmo. Então, bombas. Vamos começar a falar de bombas, vamos falar de turbinas e um pouquinho de ventiladores e compressores. Na próxima aula, a gente já vai entrar em cálculo pesado. Mas nessa daqui, que é de introdução, vamos só bater um papozinho aí. Tá? Então, as bombas elas podem ser dinâmicas. Ela é dinâmica quando eu transfiro energia cinética para o fluido ou eu retiro energia do fluido, eu forneço energia cinética nas bombas, né? E eu retiro energia cinética nas turbinas. Todas elas são dinâmicas, porque o fluido está em escoamento, tem que estar em escoamento. Se ele estiver parado, não tem sentido. E aí seria estático, né? Não está gerando nem retirando nada de energia. E a deslocamento positivo volumétrica, né? Esses são os tipos de bombas. As bombas dinâmicas, elas são subdivididas em centrífugas ou radiais. As centrífugas ou radiais, elas compõem mais ou menos 80% das bombas dinâmicas. As axiais, as mistas, e a gente tem alguns casos especiais aí, né? Projetos especiais de bombas aí, que é a gas lift, o carneiro hidráulico e a bomba a jato. No caso de bomba, eu tenho então um equipamento elétrico, motor, né,
Tanto é que esse conjunto é chamado de motobomba, né? Em alguns lugares. Então, tem um motor elétrico, pode ser a diesel também, mas que gira esse eixo aqui. Esse eixo está acoplado com um rotor dentro, então, de uma carcaça fechada. O fluido entra nessa carcaça aqui, esse, esse eixo gira, o rotor gira simultaneamente, né, porque está agregado, e então transfere energia cinética para o fluido para ele ser expelido e alcançar alturas de elevação. Tá? O funcionamento é muito semelhante. Né? O rotor também é chamado de impelidor. Né? Depende. E o centro, onde eu tenho o eixo, né, é chamado então de olho. E é assim que funciona bombas de maneira geral. Né? Está aqui a parte mais importante da bomba, além do motor, né? Do motor, é o rotor ou impelidor. E ele pode ser aberto, como nesse caso aqui, ou fechado, como nesse caso aqui. E então eu tenho então o rotor radial. Por que que ele é radial? Porque ele faz o fluido se deslocar radialmente. O rotor axial, por quê? Porque ele acompanha o eixo, né? Acompanha o eixo. E o motor misto, que é uma composição das duas coisas, a axial e a radial. Tá? De maneira geral, o que a gente pode dizer sobre esses rotores? Né? Os rotores de geometria radial, como esse daqui, ele tem capacidade, característica para altas elevações, né, H, e baixas vazões. Então, com baixas vazões, ele consegue elevar bastante o fluido. Esse negócio de velocidade específica, a gente vai ver mais para frente. Começa a ver lá na unidade 2.1. E as bombas com rotores axiais, como essa daqui, elas representam, então, o atuo com altas vazões e pequenas elevações. Tá? Então, isso já é uma indicação de qual que eu posso usar. E outro jeito de eu utilizar o rotor é através, então, da velocidade específica. Né? Com o valor da velocidade específica, eu consigo determinar qual é a faixa ideal em função da eficiência que eu quero, né? Para o conjunto. Qual é, então, o tipo de bomba, de rotor que eu vou utilizar. E os projetos especiais, né? Que são turbomáquinas também. Né? São máquinas de fluxo também. O gas lift. Né? O movimento de transporte do fluido, ele não se dá mais, ele continua sendo por velocidade, mas o agente não é mais o rotor. O agente é o ar comprimido ou vapor. Então, não existe mais o agente rotor. Para te ter ideia de como funciona isso aí, é como se eu pegasse água num tubo e pegasse um, um extintor de incêndio, né? Ligasse na boca e acionasse. O que vai acontecer? Todo aquele ar comprimido que está lá dentro, ele vai impulsionar o conteúdo do fluido para se movimentar. Esse é o gas lift, né? E ele é muito utilizado na produção de poços de petróleo, né? Então, não dá para você colocar lá no fundo do mar um motor para gerar energia cinética para trazer o petróleo para a superfície, se bem que ele já é pressurizado, né? Mas está em altas cargas. Mas o que
se utiliza, então, é o gas lift, né? Porque para primeiro você chegar no petróleo, você quase que automaticamente você tem que passar por uma, uma quantidade de gás. Então, você pega esse gás e pressuriza para utilizar na produção de petróleo. E o carneiro hidráulico, né, que foi bastante utilizado na agricultura, principalmente, e é ainda em alguns casos de agricultura de subsistência, também utilizado para pressurizar água em residência, né, que não tem carga, e o princípio dele é de golpe de ariete, né? Então, e ele vai, então, proporcionar, então, o aumento de pressão. Esse carneiro hidráulico, ele existe o mecânico, né? E existe também, obviamente, o popular. Nenhum deles leva, usa energia, né? Energia elétrica. E a bomba-jato, né? Que é o que acontece, por exemplo, no avião, né? No avião, é uma bomba-jato, né? Uma bomba-jato. Então, está aqui o exemplo aqui da bomba de gasolina, né? Que é o gas lift. O que ela faz? Ela pressuriza o tanque lá embaixo, o tanque com gasolina ou outro qualquer, ele é hermético, né? Então, você aumentou a pressão do fluido, a tendência é ela aumentar a elevação. É isso que faz, então, a bomba de gasolina ou de etanol do posto. É um gas lift. E o caneiro hidráulico, né, que você pode comprar desse jeito aqui, para pressurizar a água, pressurizar, ou você pode montar, né, desse jeito aqui. Isso aqui é para aumentar a pressão da água na saída da caixa d'água, das residências aí, né? Isso aqui é artesanal, né? Mas existe também, já você pode comprar no depósito, um equipamento muito semelhante com esse. Tá? Pronto. Então ele pressuriza o fluido. E aqui, coloquei também aqui essa máquina de lavagem aí, né? Que é o exemplo típico da bomba jato, né? Ela pressuriza o, o fluido, né? E ele sai com um jato de alta pressão. E a outra parte, então, são as bombas de deslocamento positivo, que elas podem ser rotativas ou alternativas. As rotativas, a gente já ouviu falar em algum momento, né? São as de engrenagem, de palhetas, parafuso, lóbulos, helicoidais. E as alternativas são de pistão e diafragma. Tá? A diferença entre essas máquinas, essas bombas e as outras, é que as bombas dinâmicas, né, elas utilizam, então, a energia cinética, né, para fazer o transporte do fluido. E no caso das bombas de deslocamento positivo, é o volume, né? Elas confinam o volume, né? Então, para entrar mais volume, é preciso expulsar o que está lá dentro, né? Isso quer dizer que o fluido sai em jatos, né? É pulsante, não é contínuo, como é então na- nas outras bombas, né? Então, tá aqui um pequeno exemplo aqui, ó, da bomba de parafuso, né? Um parafuso tipo semelhante a que a gente viu do parafuso da Arquimedes, né? Então, o fluido entra aqui e vai girando e automaticamente ele vai, então, passando daqui para lá para descarga com uma pressão maior, né? Com velocidade maior. E o de engrenagem, né? Então, o fluido entra nessas engrenagens aqui, tá? Ele entra aqui e vai sendo pressurizado e sai por aqui, que é a engrenagem dupla. E
esse daqui é o de lóbulo, né? É muito interessante, ele é utilizado para pequenas pressurizações, onde eu sei que isso aqui é utilizado em moto, tá? Mas deve ser principalmente para bombear óleo, né? E deve ter outras aplicações aí. Eu tinha uma pecinha dessa daqui, mas uma vez eu passei para os alunos e eles não me devolveram. Essa daqui, então, é as de palhetas, tá? E as bombas de pistão. Todas elas são exemplos, então, de deslocamento. E as turbinas. As turbinas elas podem ser de impulsão, de reação e a eólica, que é um caso diferente aí. Então, as de impulsão são aquelas que, através de um bocal que aumenta muito a velocidade do escoamento aqui, né? Elas coincidem com as pás desse tipo aqui, e, e fazem, então, o rotor desse tipo aqui girar. Quem gira o eixo vai para um transformador e daí transforma em energia elétrica. Tá? Então, essas turbinas são chamadas de Pelton. Elas podem ser de caixa aberta ou fechada, geralmente aberta. E tem as de reação, que são as Francis, a, e outros modelos aí. E, inclusive, isso aqui é uma turbina a gás, né, bem diferente das hidráulicas, né? Ah, e as turbinas eólicas, né? Tem os mais variados modelos aí e não utilizam energia elétrica para gerar. As de reação também não utilizam energia elétrica, né? E também as de impulso também não utilizam energia elétrica. Utilizam a energia do fluido, tá? No caso da eólica, né, é o ar, o vento, na verdade, né? O ideal, os ventos mais fortes, eles vêm do mar. O ideal você teria, então, que ter as turbinas eólicas no mar. Mas aí entra um problema sério, que é a transmissão, pegar a energia produzida aqui e levar até o ponto de consumo. Então está aqui o rodé, que é o rotor em espanhol, tá? Então eu tenho aqui o da Pelton, tá? Que é de impulsão, o impulso que sai daqui do jato, a Kaplan, a Francis. São os modelos mais conhecidos aí de turbina. Existem outros, existem subdivisões da Kaplan, que é tipo bulbo e outras aí, né? Principalmente da Kaplan. O eixo pode ser horizontal, vertical, depende da circunstância. E também eu tenho uma classificação do tipo de bomba, na realidade do tipo de rotor, né? Em função de um número chamado NQA, que é uma velocidade específica para turbinas, né? Então, em função desse NQA, eu consigo estimar qual é o tipo de rotor que eu preciso para uma determinada situação. Então, abaixo de 70, eu tenho a de impulso, né? Que é a Pelton, tá? E assim por diante. As radiais Francis lenta, as Francis normal, as Francis rápida, tá? E, e as de L, acima de 4.000 até 1.200, eu tenho então as Kaplan, que pode ser de hélice, a Kaplan convencional, ou pode ser a bulbo também. São todas turbinas. E, para terminar, dos nossos ventiladores e sopradores e compressores, que são máquinas de fluido geradoras que fornecem energia para gases e vapores, né?
assim que funciona o seu ventilador, o seu compressor, né? A geladeira funciona com compressor e o ventilador também é chamado de ventoinha, né? E a ventoinha é um dispositivo muito utilizado nos equipamentos eletrônicos ou computadores, desktop, porque o chip ele esquenta muito, então tem que ter na realidade um aspirador, né? Ele aspira o calor e joga para fora. Se você na hora que for colocar a ventoinha, colocar do lado contrário, o formato das pás da ventoinha vai fazer então que, em vez de ela retirar o calor, ela deixa o calor lá dentro, vai queimar seu chip. Precisa ter muito cuidado com isso. Então, isso é o caso do ventilador, né, ou da ventoinha, que a gente está acostumado a ver, a gente vê no nosso dia a dia ventilador, principalmente nos dias quentes, né? E a diferença entre eles, os sopradores são quando há injeção de ar no ambiente. E os exaustores, se há retirada de ar do ambiente. Essas são as diferenças, né? Então, o soprador, ele sopra o ar para o ambiente, né? E o exaustor retira o ar do ambiente. A gente tem exaustores na cozinha para retirar o ar quente, a fumaça gordurosa, né? Então ele tira para fora, né? Muito bem. O aspirador de pó também é, né? Um exaustor. E aqui estão as peças principais, então, de um ventilador. A gente já conhece alguns, a gente não chama de rotor, mas chama de hélice, né? Como ele tem que estar em contato com o ar, no caso do ventilador, ele é aberto à atmosfera, né? Tem um motor elétrico e que vai servir de apoio para o eixo, né? Também de apoio para o eixo, que vai compor, então, o ventilador. E os compressores, né? Aliás, ali eu tenho ainda dois tipos de ventilador, o axial, que são esses daqui, e o ventilador centrífugo, né? E terminamos, então, essa pequena apresentação ou introdução sobre máquinas de fluxo. Espero que vocês tenham aproveitado e a partir da próxima aula os conceitos serão mais severos aí, né? A gente vai começar a tratar então de velocidade vetorial no, no rotor e outras coisas desse tipo aí, né? Mas nas minhas aulas a gente sempre faz os exercícios do livro, do AVA, né? No caso aqui da unidade 1, seção 1. Então, o primeiro exercício fala assim: as bombas são dispositivos mecânicos que fornecem energia de pressão ao fluido, possibilitando seu escoamento por tubulações e canais. As aplicações deste dispositivo são inúmeras. As bombas podem ser utilizadas desde aplicações mais simples, como o bombeamento de água tratada na rede de abastecimento, até aplicações mais complexas, como o bombeamento de produtos alimentícios de elevada viscosidade e comportamento não newtoniano. Ele é não newtoniano quando a viscosidade se altera ao longo do tempo. As bombas podem ser classificadas contra o seu princípio de transferência de energia, em dinâmicas de deslocamento positivo. Uma das desvantagens das bombas de deslocamento positivo, comparadas às dinâmicas, é que elas eu costumo deixar para vocês pesquisarem no livro didático para encontrar a resposta. Mas nesse caso aqui, quero lembrar então que a desvantagem da bomba de deslocamento positivo
é que o deslocamento do fluido ele é pulsante, ele não é constante como nos outros tipos de bomba. Então, seria a alternativa A. Tá? Apresentam vazões e pressões de descarga, de saída, né? Pulsadas, pulsantes. Alternativa A. E a segunda questão fala sobre a usina de Belo Monte. Eu trabalhava numa empresa de consultoria quando a gente fez parte desse projeto dessa hidrelétrica de Belo Monte. Tá? E então eu conheço bem essa região aí, fui lá algumas vezes, na bacia do Rio Xingu, é quase confluência com o Rio Amazonas, tá? E conheço a cidade de Altamira, no estado do Pará. Era uma miséria terrível, porque não existe, ela é praticamente uma ilha, né? Essa cidade de Altamira, e não tem logística. O que eles precisam não dá para chegar de barco, né? Não dá. Não tem estrada, pelo menos não tinha naquela época. Acho que agora já deve ter. Mas é uma comunidade isolada, isolada. Bom, então estou falando sobre essa usina hidrelétrica de Belo Monte. Tá? Ela tem uma potência nominal instalada de 11.000 megawatts, uma vazão de 14.000 metros cúbicos por segundo. Você entende o que é 14.000 metros cúbicos por segundo? O que é essa quantidade? Quando a gente fala em segundo, a gente pode dizer que é instantânea, né? Constante. Então, mas 14, 1 metro cúbico significa um cubo de 1 metro de lado. Imagina um cubo com 1 por 1 por 1. Agora imagina 14.000 desses cubos passando no mesmo instante. Isso é a vazão de 14.000 cubos de água passando a cada segundo. E está dizendo aí que ela é responsável por 10% da energia elétrica do Brasil. Tá? Ela é então a terceira hidrelétrica do mundo em geração de energia. Ela só perde para Itaipu e para Três Gargantas. Tá? E aqui, eu não sei se foi eu que copiei errado, mas na minha cabeça, ah, a queda, a queda não é de 87 metros, de Belo Monte, né? De 8,7 metros. Ela é de baixa altura. Não é 87 metros, o que eu me lembro, né? Agora eu fiquei até com dúvida. Então, a respeito de turbinas, turbinas tipo France são classificadas como turbinas de reação. Perfeito, perfeito. Turbinas de reação. E ele pede para você ler essas afirmativas e escolher a alternativa com as afirmativas corretas. Então, vamos lá. Vamos ver a primeira. A turbina Pelton e Kaplan também são exemplos de turbinas de reação? Não. A Kaplan é, mas a Pelton não, é de impulso, né? Do jato. Está errado. As turbinas de reação, o fluido impulsiona o rotor por meio de jato livre a alta velocidade. Não, as de reação não. De reação é diferente. Quem faz isso são as turbinas Pelton, né? Que é de impulso. Também está errado. A terceira, nas turbinas de reação não ocorre variação da pressão de água. Claro que ocorre, claro que ocorre. Elas usam isso daí exatamente para a pressão para gerar energia, então ocorre sim. Também está errado. A quarta, nas turbinas de reação ocorre variação de pressão da água? Sim. A quinta, os rotores das turbinas de reação operam imersos na água? Sim. De reação, sim. As turbinas, sim.
Estão todos imersos na água. Está pedindo para você assinalar a alternativa que representa o julgamento correto das alternativas. Para mim, o que está certo é o que eu falei, 4 e 5, seria a alternativa D. Alternativa D. Aqui está explicando o que é cada uma, mas eu já comentei. E essa daqui é mais compridinha, né? As questões do AVA, elas costumam ter uma introdução teórica a respeito do assunto que a gente vai responder, né? Então, elas ocupam boa parte aí do slide, né? Então, ela fala assim que as máquinas de fluxo motoras são equipamentos utilizados para converter o potencial energético contido no fluido em energia mecânica. Já as máquinas de fluxo geradoras são projetadas para converter energia mecânica em energia de fluido. Em geral, a energia mecânica extraída das máquinas motoras é empregada para produzir energia elétrica ou acionar diretamente outros dispositivos mecânicos. Portanto, é comum encontrar uma máquina de fluxo motora acionando uma outra máquina de fluxo geradora. Isso é possível. Você gera energia e utiliza numa outra máquina de fluxo. Montadas em um mesmo eixo, como acontece nas turbinas de aviação e nos turboalimentadores de motores de combustão interna a pistão. Em relação à operação de máquinas de fluxo motoras e geradoras, é correto afirmar que as máquinas de fluxo geradoras que operam com fluidos de trabalho líquidos são denominadas bombas. Esses equipamentos transferem energia do fluido, aumentando a vazão mássica. Não, ele não aumenta a vazão. A vazão que entra é igual à vazão que sai, não importa se é em volume ou em massa. Está errado. Os compressores e ventiladores são máquinas de fluxo geradoras que operam com gases e vapores. Até aí está certo. Ambas as máquinas fornecem energia ao fluido, principalmente sob a forma de pressão, tornando o escoamento compressível. Não, o escoamento já é compressível, o gás já é compressível, o vapor também. Ele não vai transformar o que é gás e vapor em escoamento compressível. Está errado. C. As bombas são máquinas de fluido geradoras que funcionam com boa eficiência apenas com fluidos de baixa viscosidade. Essas máquinas possuem diferentes tipos de geometrias de rotores que influenciam diretamente no campo de aplicação da máquina. Tá certo. A D. Turbinas hidráulicas e eólicas são exemplos de máquinas de fluxo geradoras, pois extraem energia do fluido e geram energia elétrica. Não. Os compressores são máquinas de fluxo geradoras utilizadas para comprimir gases e vapores. Essas máquinas promovem um aumento da massa específica do fluido. Não, a massa específica é constante, está errado. Alternativa C. Perfeito. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e espero vê-los aí já na próxima quinta-feira. Nós temos um árduo caminho aí para desenvolver e vou encerrar então a gravação e pretendo colocar então no YouTube